Espiritualidade nível hard, pastor e psicólogo Leonardo Henrique aqui com você. Eu queria compartilhar com você algo que eu preguei domingo na igreja e eu achei muito importante, né, como pastor e como psicólogo, sobre reconstruir. Deus ele construiu Davi, né? Deus ele estava formando de Davi um líder, um rei. E a Bíblia diz que Samuel chegou na casa de Jessé e ele foi lá para ungir um rei. Se passaram todos os filhos de Jessé pelo profeta, ele empolgou com alguns filhos dele, né? Até que Deus teve que intervir. Mas Deus ele não dá uma coroa para Davi, né? Eu quero que você entenda o princípio que eu estou partindo. Deus construindo um rei, Deus construindo um grande líder de uma nação. Então Deus falou para Davi, ele tinha uma promessa, ele tinha uma unção, né, que ele seria um rei. Mas o que Deus dá primeiro a Davi? Uma semente. Deus dá a Davi o que era mais importante do seu reinado, a unção de Deus sobre a sua vida. Então Davi começa a construir ali, né? Então Samuel pega o chifre e a Bíblia diz que Davi já era saudável, ele era de uma admirável aparência e Deus falou para Samuel, levanta e unge-o. E Samuel levanta, pega o chifre cheio de azeite e derrama sobre a cabeça de Davi e a partir daquele momento o Espírito Santo ele se toma posse de Davi. Mas Davi agora ele começa a utilizar aquela unção. Davi agora ele começa a ver os desafios maiores depois daquela unção. Ele lutava com o leão e o urso, mas agora ele começa a ver um desafio contra um gigante, aonde todos tinham medo, ele tinha ousadia, porque ele tinha uma unção. Então Davi começa a construir um exército, Davi começa a construir uma liderança. E muitos de nós somos assim, nós recebemos uma unção, nós recebemos uma semente de Deus, nós recebemos uma profecia de Deus, nós começamos a colocar aquele papel de liderança em prática. E Davi, a Bíblia diz em 1 Crônicas 11:2 que mesmo antes, quando Saul ainda reinava, eras tu quem liderava Israel nas batalhas. Então a partir daquele momento, né, quando ele se insere no exército de Saul, Davi começa a ser um líder, ele constrói todo o seu exército, ele constrói, ele começa a ser vencedor. E a Bíblia diz que Deus, né, declarou para Davi que ele ia pastorear o povo dele, que ele seria príncipe e governaria sobre todos os israelenses. Então Davi começa a construir sua autoridade, sua identidade. Mas o que eu quero falar com você é que na vida de Davi começa uma perseguição. A Bíblia diz assim, ó, para nós tomarmos as armaduras de Deus, né? A couraça, o capacete, o escudo, a espada, para que nós estejamos firmes no dia mau. Então quer dizer, existem dias das nossas vidas que são maus, existem dias das nossas vidas que são difíceis, né? Por isso que por isso que eu coloquei como alvo esses vídeos, espiritualidade nível hard, conteúdos para quem não quer ser água de salsicha, sem gosto, sem identidade, sem características, sem personalidade. Porque Davi, ele começa a viver uma época de perseguição na vida dele, aonde ele perde aquele exército, aonde ele tem que reconstruir a sua vida. E a Bíblia diz em 1 Samuel 22 que Davi partiu dali e se refugiou na caverna de Adulão. Olha para você ver aonde Davi foi parar. Tudo aquilo que Davi estava construindo, tudo aquilo que Davi estava, liderando, tudo aquilo que Davi estava treinando aquele exército, todas as conquistas, se nós olharmos pela perspectiva humana e só pelas experiências, Davi, o que Davi tinha construído estava, ruindo. E às vezes isso é assim também nas nossas vidas. Isso também é assim nas nossas vidas. Às vezes um casamento ele vem à ruína, às vezes um ministério vem à ruína, às vezes uma empresa ela vem à ruína, né? Muitos planos, projetos são frustrados nas nossas vidas. E qual que é a diferença entre um vencedor, entre uma espiritualidade nível hard? É quem tem um mindset, uma forma de pensar de crescimento e não um mindset fixo. A Bíblia diz que Davi foi para aquela caverna, Davi foi para aquele lugar e os seus irmãos, seus pais, quando eles sabem que Davi estão ali, eles vão e Davi, ele começa a formar um novo exército, ele começa a se reconstruir. E aí foi tirado de Davi
recursos, né? Foi tirado de Davi pessoas, foi tirado de Davi liderança. Davi teve que fugir. Eu não tô falando para você dar tiro no escuro, para você, sabe, sair ao léu. Não, eu estou falando que às vezes na vida nós somos obrigados a nos reconstruir. Às vezes nós passamos por uma demissão, às vezes passamos pelo luto de alguém que nós amamos muito e nós vamos ter que nos reerguer, vamos passar por um período de tristeza, de dificuldade, vamos, mas nós vamos ter que nos reconstruir com aquilo que nós temos. Saul, ele tirou a liderança de Davi, tirou o exército que Davi estava construindo, tirou a autoridade que Davi estava reconstruindo, mas ele não pôde tirar de Davi um mindset de crescimento, de recomeçar, de reconstruir. E na vida, às vezes nós vamos precisar de reconstruir, às vezes nós vamos precisar de limpar as nossas lágrimas. Às vezes eu atendo pessoas que foram pedido a elas divórcios e elas estavam naquela rotina, né, de casamento, às vezes trabalhavam na mesma empresa que o marido ou a esposa, às vezes tinham negócios em comum, sonhos em comum, os filhos eram partilhados de maneira comum, a rotina da casa era comum, mas agora ela se vê perdida e ela vai ter que reconstruir a sua vida. Quem sabe você construiu a empresa com muito sonho e veio uma dificuldade, veio, sabe, uma frustração e você perdeu. Mas quem tem o mindset fixo, quem tem o mindset, sabe, de baixa autoestima, de complexo, de dificuldade de reconstrução, de se reerguer, ele vai chorar por aquilo a vida inteira, não vai conseguir se reerguer. Por isso que é interessante que tudo tem uma mentalidade. Para você prosperar, sabe, você tem que ter uma mentalidade de prosperidade, porque é comprovado que se você tirar a riqueza de quem tem um mindset de crescimento, quem tem um mindset de riqueza, ela pode falir, que daqui a alguns anos ela vai se reerguer, mas você pode dar milhões, sabe, como pessoas já ganharam na loteria milhões e daqui a uns anos ela vai estar pobre de novo. Por quê? Porque é um mindset, é uma maneira de pensar e você tem que pensar que a vida não é linear, a vida é cíclica. Às vezes nós vamos ter altos e baixos e nós vamos ter que nos reerguer. E a Bíblia diz que aqueles que se juntaram a Davi foram as pessoas que estavam endividadas, foram as pessoas que estavam em dificuldades, foram as pessoas que estavam descontentes, formaram um bando ao seu redor e proclamaram seu chefe. Então, o que Davi seria para aqueles homens? Toda aquela experiência que ele agariou, toda aquela experiência que ele conquistou no exército de Saul, isso Saul não podia tirar de Davi. Então, querido, use aquilo que você aprendeu e tem aprendido nas suas dificuldades, porque isso ninguém pode te tirar. Davi se fez líder deles, e Davi com 400 homens, ele levantou um exército de valentes que fez ele a maior autoridade de Israel. Não só, às vezes Deus quer coisas maiores para você do que ser um simples chefe de um pedaço do exército de Saul, e às vezes Deus te tira de algo para te colocar em algo maior. Você me entende? Jó teve que recomeçar. Jó teve que recomeçar. A Bíblia diz em Jó 42 que Jó intercedeu pelos seus amigos e o Senhor tornou novamente próspero. E eu quero só te ensinar uma coisa nesse vídeo sobre Jó. A Bíblia diz que Deus concedeu a Jó o dobro de tudo que ele possuía. Então eu não posso, sabe, Davi, Deus não deu para ele só coroa. Primeiro Deus deu unção e aí Davi foi construindo um reinado, foi construindo uma autoridade e durante anos Davi teve que lutar, se reerguer, fugir, se reerguer, recomeçar e ele conquistou uma coroa. Agora Jó, Deus tinha uma bênção sobre a vida dele? Tinha, mas eu acho muito interessante o mindset de Jó. Eu acho muito interessante o poder de recomeço de Jó, porque não foi um abracadabra, um Shazam, alacabum. Nossa, Deus virou o cativeiro de Jó e aí ovelhas apareceram, jumentos apareceram. Não! Olha o que aconteceu. Todos os seus irmãos e as suas irmãs e todos que antes conheciam foram visitá-lo e comeram com ele uma refeição em sua casa. E eles se compadeceram dele e o consolaram de todas as provas e aflições que o Senhor lhe tinha trazido sobre ele. Olha, e cada um lhe deu, aqui tá uma chuvinha gostosa, viu? E cada um lhe deu uma moeda de prata e um anel de ouro.
cada um dos seus irmãos lhe deu um anel de prata, uma moeda de prata e um anel de ouro. O que é aquilo? Deus estava colocando nas mãos de Jó o recurso para que ele reerguesse. Deus estava colocando nas mãos de Jó recursos poucos, porque para quem era o homem mais rico do Oriente, agora ele tinha de cada um dos seus irmãos uma moeda de prata, um anel de ouro para recomeçar. Olha que interessante. Então eu tenho que recomeçar com aquilo que eu tenho e não ficar me lastimando por aquilo que eu perdi. Porque a Bíblia diz assim, ó, assim o Eterno abençoou o final da vida de Jó mais do que o início. Que isso? Jó, pega essa moeda de prata, Jó, pega esse anel de ouro e investe. E coloque em prática tudo aquilo que você aprendeu antes da sua prova e o que você aprendeu durante a sua prova. Todo o seu mindset de crescimento, toda a sua inteligência de riqueza, coloque em prática agora, porque você vai ser restituído de tudo. Mas não foi uma obra do acaso. Sabe o que foi? Inteligência espiritual e inteligência emocional. Jó teve que dar a volta por cima com aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Não despreze o tempo das pequenas coisas. Não despreze aquilo que você tem nas suas mãos. Não despreze o ministério pequeno que você tem. Não despreze o começo. Não despreze, sabe, a chance que você está tendo de aprender com seus erros, porque foi te ensinado que você não pode fracassar, de que tudo tem que dar certo, de que sucesso é aquele que, nossa, não tem fracasso. Pelo contrário, o sucesso só vem pelos nossos fracassos, pelo aprendizado. Então não se cobre ser perfeito, se cobre não desistir. Se cobre se reerguer. Se cobre pegar todos os recursos que Deus tem te dado. Na sua perspectiva, eles podem ser poucos, mas se você trabalhar como Davi trabalhou na caverna, se você trabalhar como Jó trabalhou com as moedas de prata, com os anéis de ouro, aleluia, Deus vai te colocar em lugares grandes de novo. Eu sei que às vezes você, sabe, saiu de um relacionamento e pensa, nossa, começar tudo de novo. Eu sei que você às vezes teve o seu emprego, sabe, tirado de você e foi injusto, às vezes sim, mas eu quero te dizer uma coisa, há um tempo de recomeço para todas as pessoas. Há um tempo de tristeza? Sim, mas há um tempo de alegria quando nós vivemos o recomeço. Então, ainda este ano, recomece. Recomece, seja na caverna, sabe, seja em alguma coisa que Deus vai colocar nas suas mãos que parece pequeno, mas recomece. Tinha um homem que ele foi para os Estados Unidos, ele era um imigrante e ele era um desenvolvedor de softwares. E ele queria muito um empréstimo para ele colocar um programa muito top na área dele. Só que ele não tinha recursos, então ele foi nos bancos dos Estados Unidos, ele não conseguia recursos porque mal ele falava inglês. Ele era um imigrante, ele não tinha renda. E sabe o que ele fez? Sabe o que ele fez? Ele montou uma barraca de frutas. Ele montou uma barraca de frutas e ele combinou com a família dele que eles iriam gastar só o que eles podiam para que eles tivessem, sabe o que? $40 mil em alguns anos. Então eles fizeram uma conta que se eles economizassem $2.500, eles teriam no final do ano R$12.500. Então eles lutaram por isso e no final de alguns anos eles estavam com essa quantia e eles montaram a empresa. Eles se privaram, eles escolheram, eles tiveram inteligência. E eles, depois de 4 anos, tinham esse dinheiro e ele lançou a empresa, o produto, tudo que ele tinha aprendido. E sabe o que aconteceu? A empresa estourou. Mas sabe por quê? Porque o não que ele ouviu dos bancos, ele não ficou frustrado a vida inteira. Mas ele se reergueu e ele procurou alguma alternativa. Ele procurou o que ele podia fazer com aquilo que ele tinha nas mãos. E eu quero te dizer, faça. Se reerga, se levante com aquilo que você tem nas suas mãos. Espiritualidade nível hard. Pastor Leonardo, psicólogo. Deus te abençoa. Fica com Deus.